Olá, turma do quinto ano, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Eliseuda, de Língua Portuguesa, do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. Vamos hoje para a nossa terceira aula. Vamos primeiramente reforçar um pouco sobre a ortografia já trabalhada, acentuação de palavras monossílabas, oxítonas e proparoxítonas. Vimos na aula a seguinte regra: são acentuadas as monossílabas tônicas terminadas em a, as, es, os. Como, por exemplo, a palavra pó. Por que a palavra pó é acentuada? Porque é uma monossílaba tônica terminada em o. Lembrando que as monossílabas são palavras que têm somente uma sílaba. E se é tônica, essa única sílaba é forte. Vamos à regra das oxítonas. São acentuadas as oxítonas terminadas em a, as, es, os, em e ens. Como, por exemplo, na palavra guaraná. Por que a palavra guaraná é acentuada? Porque é uma oxítona terminada em a. A palavra parabéns. Por que a palavra parabéns é acentuada? Porque é uma oxítona terminada em ens. E agora vamos para a regra das proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas na antepenúltima sílaba. E agora nós vamos continuar reforçando sobre essa ortografia mediante a correção das páginas 52 e 53. Pega o seu livro na página 52. A primeira questão, na página 52, tem duas pontes formadas de palavras, onde você vai assinalar apenas a ponte em que todas as palavras são acentuadas, levando assim o menino a outra margem do rio. Na primeira ponte, temos a palavra bambu. Bambu é uma oxítona terminada em u. E a regra diz que você vai acentuar as oxítonas terminadas em a, o, seguido ou não de s e em ens. Portanto, bambu não é acentuada. A segunda palavra da primeira ponte, médico. Médico é acentuada, pois a palavra médico é uma proparoxítona e a regra diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. A terceira palavra, guarani, oxítona terminada em i, não é acentuada. Sol, a palavra sol, monossílabo tônico terminado em consoante e a regra diz são acentuadas as monossílabas terminadas em a, as, es, o e os. A próxima palavra, olá. A palavra olá é uma oxítona terminada em a e a regra diz que acentua sim. A próxima palavra, café, é acentuada porque é uma oxítona terminada em e. E a última palavra da primeira ponte, saci, oxítona terminada em i, não é acentuada. Vamos agora para a segunda ponte. Robô. A palavra robô é uma oxítona terminada em o, é acentuada. Convés, também é acentuada, oxítona terminada em e seguida de s. Cipó, também acentuada, oxítona terminada em o. A palavra sofá, também acentuada, oxítona terminada em a. Vinténs, acentuada também, oxítona terminada em ens. Purê, oxítona terminada em e, acentuada. E a palavra sábado é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, como você pode ver, a ponte que você deve ter marcado é a ponte de número 2, a segunda ponte, em que todas as palavras são acentuadas. Vamos agora à questão número 2 da página 52, que pede para você circular as proparoxítonas. Lembrando que as proparoxítonas são palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima. E aí você vai circular as palavras músico e síndrome. Na mesma questão, você vai sublinhar com apenas um traço as monossílabas tônicas. Monossílabas, uma única sílaba, e essa sílaba é forte. E aí você vai sublinhar com um traço as palavras e c. Na mesma questão, você vai sublinhar agora com dois traços as oxítonas, em que a sílaba tônica é a última, lembrando,
e que essas oxítonas sejam acentuadas. E aí nós temos as palavras também, oxítona terminada em, e a palavra poderá, oxítona terminada em a. Portanto, a segunda questão fica assim. Você vai circular músico e síndrome, sublinhar com apenas um traço E e C, e sublinhar com 2 traços as palavras também e poderá. Agora, seguindo a correção na página 53, onde você vai ler as palavras em voz alta. E, a partir dessas palavras, você vai fazer as questões, os itens A e B. E aí nós temos exército, beleza, vatapá, retângulo, mínimo, enchente, incrível, código, melancia, ângelo, invisível, célula, português, máquina e hipopótamo. Na letra A, você vai copiar dessas palavras apenas as que são oxítonas. Lembrando, oxítonas, a sílaba tônica é a última. E aí nós temos somente 2 palavras desse quadro, que é a palavra vatapá, oxítona terminada em A, e a palavra português, oxítona terminada em E, seguida de S. Na letra B, pede para você copiar dessas palavras apenas que são proparoxítonas. Lembrando, proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. E aí nós temos 8 palavras: exército, retângulo, ângelo, mínimo, código, máquina, célula e hipopótamo. Repetindo para vocês conferirem: exército, retângulo, ângelo, mínimo, código, máquina, célula e hipopótamo. Na questão de número 4, da mesma página 53, você vai reescrever as frases trocando a imagem pelo nome correspondente. E aí nós temos, na primeira frase, vovó deu um nó no fio de lã. A imagem do nó. Na letra B, nós temos a seguinte frase: o pedreiro recolheu a terra com a pá. A imagem da pá na letra B. E na letra C, nós temos: o jogador fez 3 cestas nos minutos finais do jogo. Numeral 3, onde você vai trocar pelo nome 3. Na quinta questão, pede para você escrever o nome de 5 estados brasileiros, que são palavras oxítonas e acentuadas. Lembrando, as oxítonas são palavras em que a sílaba tônica é a última. E aí nós temos Ceará, Paraná, Goiás, Amapá e Pará. Repetindo: Ceará, Paraná, Goiás, Amapá e Pará. Só lembrando, escrever o nome dos estados iniciando com letras maiúsculas. Sexta questão da página 53, você vai escrever o nome de 3 frutas que sejam palavras oxítonas não acentuadas. Sugestões: caju, caqui, umbu. Repetindo: caju, caqui, umbu. A última questão, a questão de número 7, pede para você acentuar as palavras quando for necessário. Vejamos aqui como fica a acentuação dessas palavras: trânsito, cérebro, rústico, pêndulo, tímido, cômodo, mármore, matemática, música, relâmpago, príncipe, óculos, escândalo, módulo e sábado. Podemos observar que todas essas palavras foram acentuadas e na antepenúltima sílaba. E aí a gente volta à regra das palavras proparoxítonas, que diz o seguinte: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Portanto,
Todas essas palavras foram acentuadas porque são proparoxítonas. E aqui a gente termina a correção das páginas 52 e 53. E agora vamos para o assunto da nossa aula de hoje. Hoje vamos trabalhar o gênero textual resenha crítica. Vamos às características desse gênero textual. As resenhas críticas são textos que trazem informações resumidas, selecionadas de um livro, de um filme, de uma peça teatral ou de outras obras, acompanhadas de comentário avaliativo. É usual que esses textos iniciem contextualizando o assunto da obra e o autor, informando o título e o nome de quem a editou ou dirigiu. As resenhas tecem comentários e avaliam criticamente a obra focalizada, buscando imparcialidade nas opiniões. A resenha crítica costuma ser publicada em jornais, revistas ou em sites de programação cultural. Ela geralmente apresenta dados da obra, como data, título, autor. Apresenta também o resumo da obra, comentários sobre a obra e também a opinião sobre a obra. No seu material, página 56, tem uma resenha crítica que trata do espetáculo A Linha Mágica. Em páginas anteriores, tem trechos desse espetáculo, dessa peça, no gênero textual texto dramático. Leia essa resenha com atenção, observando os dados da obra resenhada, como autor, título, data e também o público a que se destina. Procure identificar, durante a leitura, os parágrafos que se encontram o resumo da obra. E observe também, durante a leitura, como a resenhista avaliou o espetáculo, se foi bom, ótimo ou ruim, e quais os aspectos que ela observou para chegar a essa conclusão. E após a leitura atenciosa dessa resenha, seguindo os critérios, durante a leitura, faça a interpretação do mesmo texto, respondendo às páginas 57 e 58 do seu material. E por hoje era só, pessoal. Continue fazendo suas atividades, caprichando na organização da sua letra e também na escrita correta das palavras. Fiquem bem, fiquem em casa. Tchau e até a próxima aula.